A Área 1 se localiza na zona central da cidade de São Paulo, no meio de um aglomerado de edifícios e de um emaranhado de ruas e avenidas que formam o coração da cidade. Próxima a importantes marcos paulistanos, como o Mosteiro de São Bento, o Vale do Anhangabaú, o Terminal Parque Dom Pedro II e o Mercado Municipal, é uma área com grande potencial social, cultural e econômico. O percurso estudado foi as ruas Florencio de Abreu, Carlos Souza Nazaré e a Avenida Prestes Maia. Desde os seus primórdios, essa região caracterizou-se pela diversidade ocupacional, com comércio, pequenas indústrias, colcheiras e clubes. Formada por imigrantes italianos, árabes e alemães que estabeleceram negócios ali em atividade até hoje. Uma região antes rodeada pelos rios Anhangabaú e Tamanduateí, é cercada hoje em dia por grandes avenidas como a Prestes Maia. De uso misto, a região é conhecida pelo seu comércio, serviços, poucas residências, além de estacionamentos. O Mosteiro de São Bento é um dos edifícios históricos mais importantes da cidade, cuja sua composição atual se deve a uma reforma iniciada em 1910. Hoje, além de um mosteiro, é um dos principais pontos turísticos da capital e influente escola de filosofia do país. Na Rua Florencio de Abreu, encontra-se sobrados históricos que mantêm o seu comércio tradicional de ferramentas e ferragens, como a Casa da Boia, fundada em 1898, que é referência de preservação arquitetônica em São Paulo. Os graus de tombamento destes edifícios são diversos. Alguns protegem somente a fachada, outros a volumetria e assim por diante. Com estilos arquitetônicos diversos, os edifícios estão, em sua maioria, em bom estado de conservação e poucos deles em degradação. Como exemplo do potencial do local, alguns projetos procuram trazer de volta a vitalidade ao centro, como a Casa do Chile do Estúdio América. São poucas as áreas livres ao longo do percurso, sendo a maioria delas usadas como estacionamentos. A maior área livre se encontra voltada para a Avenida Prestes Maia, formada por um conjunto de estacionamentos. Neste, há um muro de arrimo tombado que faz parte do complexo do Mosteiro de São Bento. É possível observar algumas áreas verdes nos miolos de quadra. Consolidados. São considerados consolidados os edifícios com um gabarito alto, com ocupação representativa e com bom estado de conservação, o que dificulta sua remoção. Alguns deles são prédios de serviços, de garagem e outros residenciais. A cor amarela do mapa representa as construções que perderam as suas características originais e que, portanto, não apresentam relevância arquitetônica. Em sua maioria, estão degradados. Mostrando também uma área com potencial de implantação para novos projetos, maximizando o espaço e criando novas possibilidades urbanísticas.
Deste lado da Rua Florencio de Abreu, as possibilidades de projeto são mais limitadas por causa dos muitos edifícios tombados e consolidados, além do comércio ativo e estabilizado que caracteriza o local. O acesso à área é muito fácil. Possui uma estação de metrô no Largo de São Bento e, por isso, as ruas adjacentes estão sempre movimentadas com pessoas, carros e motos. Por ser próximo à Rua 25 de Março, o trânsito costuma ser caótico, tanto de veículos quanto de pedestres. A Avenida Prestes Maia apresenta tráfego intenso, sendo uma via arterial que liga várias regiões, o que enforca o fluxo de pedestres, deixando sua calçada praticamente vazia. O fator mais interessante desta área é o desnível. A Rua Florencio de Abreu se localiza em uma cumieira que desce, de um lado a Rua 25 de Março e do outro a Avenida Prestes Maia. Não há uma comunicação física direta entre os níveis da Florencio e da Prestes Maia, criando uma barreira que isola o pedestre de atravessar facilmente entre um lado e o outro. Um exemplo claro da possibilidade de integração dessas duas rotas é o já citado projeto da Casa do Chile, que permite a fruição física e visual aos cidadãos, fazendo com que a cidade entre no lote. Portanto, essa é uma área com enorme potencial para mudar a realidade do centro de São Paulo.